E aí, moçada, vamos para a última aula de hidrodinâmica, né? Vamos descobrir qual que é a velocidade desse fluido V1 e V2 que eu falei na última aula ali, né? O que a gente pode conseguir já de cara aqui, né? Pela equação da continuidade, A1 vezes o V1 tem que ser igual a o A2 vezes o V2, né? Então, a gente já sabe que a velocidade nessa parte mais estreita aqui, né? Ela vai ser A1 sobre A2 vezes V1, né? Então, a gente tem isso. Beleza. Agora, vamos utilizar a equação de Bernoulli e ver o que acontece. Tá? Vamos utilizar a equação de Bernoulli. Então, o que ela fala? Ela fala que ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais pressão 1 mais energia potencial, que é ρgz, né? Mais ρ V2 ao quadrado sobre 2, mais a pressão 2, mais ρgz2, tá? Então, opa, aqui não é mais não, aqui é uma igualdade, né? É uma igualdade. Então, essa é a equação de Bernoulli, né? Então, se eu escolher os pontos A e B ali, ó, que eu desenhei, ó, então, se eu escolher esse ponto aqui como sendo ponto 1 e esse aqui como sendo ponto 2, né? Naturalmente, ó, eles estão na mesma altura, tá vendo? Como eles estão na mesma altura, a gente pode cortar as energias potenciais, tá? Elas são iguais, porque elas têm a mesma altura, independente de onde você escolher sua origem. Tá, beleza. O que mais que a gente sabe? A gente sabe calcular as pressões, né? O P1 é ρgH1. Então, V1 ao quadrado sobre 2 mais ρgH1 é igual a ρ sobre 2. A gente também sabe calcular o V2, ó. O V2 é esse aqui, ó. A1 sobre A2 vezes o V1 ao quadrado mais pressão 2, que é ρgH2, né? Isso é mede com uma régua, a altura das colunas de água, né? Então, corta. O termo que tem velocidade, agora só tem V1, ó que beleza, só tem V1. Então, passa esse aqui para lá, ou passa esse aqui para cá, é melhor passar esse aqui para cá, né? Passa esse termo para cá, e ao mesmo tempo, passa o termo da pressão para lá. Então, num termo fica os termos da velocidade, no outro fica os termos da pressão, que depende da altura, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar do seguinte: A1 sobre A2 ao quadrado, né? Porque isso aqui está ao quadrado, ó. Como esse aqui passou para lá, vem um menos aqui. Então, menos o quê? V1 sobre 2. Aqui também tem 1 sobre 2, ó. Então, menos 1 vezes o V1 ao quadrado sobre 2 é igual a... E esse aqui passou para lá. Então, G tem nos dois, H1 menos H2. Logo, a gente consegue achar a velocidade só em função dos níveis de altura que você mede com a régua, tá? Então, você vai lá e mede com a régua, aqui a altura é 10 centímetros, aqui a altura é 5 centímetros, eu sei as áreas, né, dos canos, consigo achar a velocidade. Logo, a velocidade em 1 é 2G H1 menos H2 sobre isso aqui, A1 sobre A2 ao quadrado menos 1, tá? Então, só medindo, isso aqui na raiz, porque isso aqui está ao quadrado, né? Então, só medindo a área dos canos e a altura das colunas de água, eu consigo calcular qual é a velocidade. Calculei V1, eu calculo V2 pela equação da continuidade, tá? Então, esse é um negócio bem interessante, bem prático, tá? Então, daí você vê a praticidade da equação de Bernoulli, né? E o fenômeno de Venturi. Ok?
O segundo exemplo que eu vou dar aqui é o tubo de Pitot, tá? O tubo de Pitot é um equipamento desenvolvido na aviação, tá? E também para submarino, né? Tanto para submarino quanto para avião, para medir a velocidade, né? Como é que o avião sabe qual velocidade ele está, né? Num carro é muito fácil você medir a velocidade. Você mede através da rotação da roda, né? Pô, a roda tá girando ali, né? Você mede o raio dela, então a velocidade vai dar ômega R. Você tem a velocidade de rotação, você tem a velocidade, você tem o raio, você tem a velocidade angular, você tem a velocidade que o carro está andando. Agora, o avião no céu, né? Como é que você mede a velocidade de um avião, né? No céu, tá? Então, da seguinte forma, né? Pensa aqui na asa do avião, tá? Então, se o avião estiver voando, né? A gente pode fazer, né? Um avião com velocidade V no ar é igual um avião parado, cujo ar vai com velocidade menos V, né? Isso é só mudar o referencial, né? Então você pode considerar essa água estando parada, essa asa estando parada, melhor dizendo, e o ar estando com a velocidade V, que é a velocidade do avião, né? Então, para você medir essa velocidade, você faz o seguinte, tá? Você cria aqui um equipamento, aqui, tal que você consiga fazer o ar ficar parado, né, em uma parte, e o ar continuar, né, com velocidade V na outra, né? Por exemplo, você faz uma abertura aqui, né, e bota aqui um cotovelo, tá? Para a velocidade do ar aqui, né, nesse ponto aqui, a velocidade do ar for zero, tá? Então a velocidade do ar aqui é zero. Por que é zero? Porque ele bate aqui e para, tá? Essa é a questão, né? E aí você cria, por exemplo, uma abertura aqui, né, tal que a velocidade do ar aqui continua sendo a velocidade V, né? E aí você liga esses dois pontos. Opa. E aí você liga essas duas aberturas e coloca algum líquido aqui que tem uma certa densidade ρL, ρ do líquido, né? Tá ok? Em geral, é algum líquido que não congela, né? Para avião não pode congelar a menos de 30 graus negativos, senão ele congela e não vai medir nada, né? Lembra do avião da França, o Air France 2009? Ele caiu porque os tubos de Pitot congelaram. Então, aqui está, né, a questão, né? Então, fica desse jeito. Então, tem a velocidade zero naquele ponto, e nesse ponto de cá tem a velocidade V, né, que é a mesma velocidade do ar, que no final das contas é a velocidade do avião. E aí, você mede essa diferença de altura aqui, H, né, vai estar relacionado com a diferença de pressão, né? A pressão aqui e a pressão aqui. Por quê? Porque pelo fenômeno de Venturi, né, como o ar está andando, aqui nessa ponta o ar tem velocidade, a pressão em cima aqui é menor do que a pressão aqui quando a velocidade está parada, né? Então, basta a gente utilizar a equação de Bernoulli, tá? Vamos lá. Então, vamos escolher de novo, né? Essa altura aqui sendo igual a essa altura aqui, né? Em verde. E vamos aplicar a equação de Bernoulli. O que a gente tem de K? Né? De K não tem velocidade do ar. A gente fez um esquema aqui para o ar basicamente parar, né? Ele bater ali e ficar parado, né? Então, como as alturas são a mesma, também não tem energia potencial. Então, a gente não vai ter nem energia cinética nem potencial. A gente vai ter só a pressão, que é P0. Tá? Então, aqui vai ter P0. É igual. E qual é a pressão do lado de cá? Né? Ou melhor, o que a equação de Bernoulli nos fala? Então, a pressão aqui é tal, é igual a densidade do ar, velocidade do ar ao quadrado sobre 2,
mais a pressão P1 aqui, né? Eu não sei qual que é. Eu sei que ela é menor, mas eu não sei quanto vale. Tá? Então tem essa equaçãozinha aqui, né? Da equação de Bernoulli, eu tenho que a pressão nesse ponto aqui tem que ser igual a pressão nesse ponto aqui, mais esse termo que vem da energia cinética, né? Eu posso isolar as pressões, né? Então vai ficar o seguinte, ρV ao quadrado sobre 2, que é a velocidade do ar, é igual ao P0, que é a pressão, né? Menos o P1. Eu só peguei esse P1 e passei para lá. Tá? Agora, quanto que vale essa diferença de pressão? Hein? Bem, vamos calcular. O P1, ele aqui vale P0, é a pressão atmosférica. Nesse ponto de cá, ele vale... Então, aqui é simplesmente P0. E nesse ponto de cá, quanto que ele vale? Ou melhor dizendo, vamos falar melhor aqui, né? Nesses dois pontos, como eles estão na mesma altura, né? Eles têm, né, a mesma pressão. Opa. Eita, só um minuto, problemas técnicos. Aí, pronto. Então, né? Eles têm a mesma pressão aqui, né? Então, essa pressão aqui é só atmosférica. Essa aqui é uma pressão menor que a atmosférica, que é compensada por essa coluna de água, né? Então, o P0 menos o P1, tá? O P1 é a pressão, só para deixar claro, para não confundir. O P1 não é a pressão nesse ponto aqui, não. O P1 é a pressão aqui em cima, ó, tá? E aqui é o P0. Aqui é o P0, P1 é aqui em cima. Então, o P0 menos o P1, né? Ele é justamente esta coluna de água, tá? Agora sim, o P1 mais a pressão da coluna é igual ao P0, tá? Então, se o P1 mais a pressão da coluna é igual ao P0, então o P0 menos o P1 é simplesmente a pressão da coluna desse líquido. E quanto que vale a pressão da coluna desse líquido? Vale ρGH, a gente já viu, né? Então, isso aqui é ρ do líquido, né? Do líquido vezes G vezes H. Né? Então, eu consigo achar a velocidade. Então, a velocidade ela é 2 vezes o ρ do líquido vezes o G vezes o H sobre a densidade do ar, né? Que aqui do lado está relacionado com o ar. Isso tudo na raiz quadrada, tá ok? Então, você consegue, se você tiver a densidade do ar e saber a densidade do líquido que você botou ali dentro do tubo de Pitot, você consegue calcular qual é a velocidade do avião, né? Simplesmente com o indicador da altura do líquido, né? A diferença de altura, isso aqui você bota um sensor, não é nada muito difícil, tá ok? Outra coisa que eu quero comentar também, já que eu tô falando de avião, é porque os aviões voam, né? Na verdade, eu vou deixar de dizer, tem um exercício para vocês pensar melhor nisso, tá? Mas eu vou dar uma dica. O avião voa simplesmente porque a velocidade do ar aqui em cima, né? Ela é maior em cima da asa do que a velocidade do ar aqui embaixo. Então, a velocidade do ar em cima é maior que a velocidade do ar na parte de baixo, tá? Então, por causa disso, os aviões voam, né? Tipo assim, por causa disso não, esse é o começo da explicação, né? Eu vou querer que vocês pensem sobre isso, né? Reflitam por que isso faz o avião voar e depois vai ter um exercício para vocês fazerem sobre qual deve ser a área da asa do avião para fazer o avião voar, tá? Mas a origem é essa, tá? O cerne da questão é isso. Então, o trabalho da engenharia, né, engenharia aeronáutica, é desenvolver asas que maximizem
essa diferença de velocidades. Ela faz a velocidade de cima ser... Quanto maior a velocidade de cima for maior que a velocidade de baixo, menos combustível, né? Mais pesado pode ser o avião, menos combustível ele vai gastar para voar, tá? Então, reflitam sobre isso, pensem sobre isso e vai ter exercício para vocês calcular, né? Mais para frente, né? Sobre isso, né? Expliquem por que os aviões voam, passo a passo. Esse é só o começo. Isso é 30% da questão, falta desenvolver os outros 70% da questão, tá beleza? Então, isso a gente encerra hidrodinâmica, tá? Então, termodinâmica e hidrodinâmica é o coração da mecânica dos fluidos. Então, se vocês aprenderem a seguir direitinho, vocês vão se dar bem em mecânica dos fluidos, tá ok? Então, é isso. Nos vemos na próxima aula.